Oi, pessoal, chegando. Todo mundo me ouvindo? Tô fixando aqui o nome da live de hoje. Estão me ouvindo? Dri, Camila? Sim, não? Muitas funções aqui. Peraí, o estágio de psicologia na pesquisa acadêmica. Claro, Larissa, depois da sua live de ontem, botei até batom. Meninas, para eu fixar o nome, eu publico primeiro e depois eu seguro? Esqueci o esquema. Vamos testar. Volta aqui, comentário. Aham. Pronto. Demorei, mas consegui. Boa noite, pessoal. Acho que fixou aqui. Foi. Agora deixa eu ver se Gabi já chegou. Gabi tá por aí? Oi, Manu. Esperar um pouquinho que a Gabi deve estar entrando. Ah, Gabi aí. E agora, gente, como é que eu convido ela? Que já esqueci, gente, já esqueci tudo. Como é que eu faço tudo nesse negócio? Gabi tá aqui, sim. Como é que eu convido ela? Não tá aparecendo opção. Duas carinhas. Gente, eu amo a Camila demais. Acho que foi. Oi, gente. Oi, Gabi. Boa noite, Tudo bem? querida. Calma aí, deixa eu Boa agora. noite. Gente, eu e tecnologias, vamos lá. Boa noite, Gabi. Boa Agora sim. noite. Boa noite, pessoal que já chegou. A Gabriele Barcelos, que vai estar conosco hoje, contando um pouquinho da experiência dela. Tô vendo que já entrou muita gente aqui. Já estamos com a sala lotada. Acho que a gente já pode. Tava enjoada e tonta, Adriana Lacerda. Não sei o que ela tem. Então tá. Gente, para quem já está aqui, agora que eu já me entendi aqui com as tecnologias, boa noite. Obrigada pela presença de vocês nesse feriado na quarentena, né? Mas ainda assim um feriado. Pessoal, vamos dar início aqui a mais uma live dessa última semana, infelizmente, mas última semana de lives da Soperge. E a Gabi travou um pouco para mim. Última semana de lives da Soperge e fechando com chave de ouro com os nossos queridíssimos estagiários da psicologia do esporte, o futuro dessa área tão bonita da psicologia. E eu acho que eu falei ontem na live da Milena, estamos em ótimas mãos. E hoje a gente vai conhecer mais uma carinha aí, mais um trabalho dessa nova geração da psicologia do esporte, que é a Gabriele Barcelos. Só para não sair dando boa noite, nem me apresentei. Para quem ainda não conhece, sou Renata Garcia, sou psicóloga do esporte, professora universitária, tem alguns aluninhos meus aí que já vi. E sou membro fundadora com muito orgulho da Soperge. Gabriele Barcelos, é muito esquisito chamá-la de Gabriele, gente. Eu já fico, logo íntimo eu chamo de Gabi, tá? Então, Gabi. Você quer se apresentar, Gabi? Eu até preparei uma apresentação sua aqui, mas eu acho que fica melhor se você falar. Tá, posso me apresentar sim, sem problema. Boa noite, Vamos lá. gente. Quem não me conhece, sou a Gabriele Barcelos, vulgo Gabi.
né? Faço estágio de psicologia na UERJ, estou no 7º período. E, bom, comecei a me interessar pelo esporte, pela área do esporte, já no finalzinho do 2º período, né, na faculdade, através do professor Alberto Filgueiras. E me encantei, gente, me encantei. Aí comecei a fazer iniciação científica e me achei ali. Aí depois comecei a fazer estágio, né, também em psicologia do esporte no Fluminense. Tive uma experiência também com basquete no clube municipal. E, assim, é a minha área, não saio mais, ninguém me tira. Muito bom, Gabi. Gente, deixa eu perguntar um negócio pro pessoal. Gabi, você tá travando para mim. Eu não sei se tá travando para todo mundo. Dá um alô aí, galera. Porque se for para mim, eu troco aqui a minha rede. Oi, Paulo. Um beijo, Paulo. Gabi, você me vê bem? Aham, vejo e ouço bem. Então tá bom, eu vou seguir assim, não vou trocar minha rede. Se der algum outro problema, eu mexo por aqui. Então, gente, é isso. Gabi é aluna da UERJ, né? Isso. É pesquisadora, faz parte, né, do LANCE, que é o Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Esportiva, orientada por nada mais, nada menos que Alberto Filgueiras, né? E, Gabi, você já deu aí um spoiler que você já se encantou pela psicologia do esporte no 2º período, né? Assim, foi muito rápido. Eu queria Sim. que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse seu ingresso na psicologia, né? Por que fazer psicologia e esse enveredamento pela psicologia do esporte. Como é que foi isso? Então, a psicologia, assim, na época do vestibular, né, estava pesquisando sobre faculdades que tivessem um pouquinho a ver com o meu interesse. Eu sempre tive interesse em saber como que funciona o nosso cérebro, como que funciona a mente humana, como que a gente funciona, né? Então, eu estava buscando por cursos que me oferecessem esse tipo de conhecimento. E aí Sim, encontrei psicologia e aí eu já sabia que não, é isso que eu quero fazer e já entrei não conhecendo muito as áreas, né, da psicologia. E quando eu cheguei e vi aquele monte de área e um monte de abordagem, fiquei, nossa, Deus do céu, o que é isso? É eu muita achei que coisa. era só o cérebro, que eu ia estudar o cérebro. É, aí foi numa das aulas, né, numa das matérias que o Alberto dava pra gente, ele falou sobre que ele estava abrindo para iniciação científica, para quem tivesse interessado e tudo mais. E aí eu até cheguei a falar com ele. Eu lembro como se fosse ontem, que eu falei, poxa, eu queria muito participar do seu grupo, mas agora eu nesse momento exato eu não posso e tal, mas eu queria muito poder participar. E aí foi só virar o período que já falei com ele de novo, e aí eu comecei a participar do grupo, das reuniões, pegar uns artigos, estudar. E foi assim. Eu não conhecia a psicologia do esporte, eu conheci mesmo através dele. E como Entendi. sempre amei esporte, aí entrei de cabeça. Sim. E lá na UERJ, essa matéria que o Alberto estava dando era psicologia do esporte? Lá na UERJ tem essa disciplina, psicologia do esporte? Como é que tá a grade lá? Então, a gente tem matéria de psicologia do esporte, mas como eletiva, não é uma matéria obrigatória. Mas ele Sim. oferece sim. Só que essa matéria, né, que ele chegou a comentar sobre a iniciação científica, não foi de psicologia do esporte, não, foi uma outra disciplina. Entendi, entendi. Gabi, então fala um pouquinho aí sobre. Você não só né, faz parte do lance, né? Você não só está na pesquisa, mas você está na prática também da psicologia do esporte, né? Sim. Como é que foi você, né, na sua inserção na pesquisa e na psicologia do esporte, esses dois estágios, assim, como é que foi esse início? Uhum. Então, na pesquisa, eu comecei quando a Raquel estava fazendo o mestrado dela, né? Ela estava coletando os dados e tudo mais, era a mestranda do Alberto. E aí fui com ela coletar os dados, ajudei no projeto dela e entrei de cabeça. Era o projeto sobre concussão Hum, com atletas, né, de artes marciais. E aí o projeto sim, dela foi sobre a concussão e a depressão, né, com atletas de kickboxing. E aí, a partir disso, né, a partir das nossas coletas e dos nossos estudos, aí surgiu o meu estudo, o meu xodozinho, que é sobre a concussão e as funções executivas em atletas de MMA. E já vamos. no...
Já Pode vamos falar. falar sobre isso. Não, já vamos falar sobre isso, mas continua. E no Fluminense foi ano passado que eu entrei, em maio. E tô desde então. Comecei com os meninos do infantil, né? Sub-15, sub-14. E esse ano eu tô acompanhando os meninos do sub-13, sub-12 e as atletas do feminino também. Entendi. A Adriana Lacerda perguntou aqui quais os maiores desafios na pesquisa para você, Gabi? Nossa, é assim, tem alguns que são bem pontuais, né? Acho que um deles, o mais assim, forte, né, que você posso dizer dessa forma, é a gente conseguir o acesso aos atletas para poder coletar os dados ou fazer intervenção. Fazer intervenção é um pouco mais complicado, né? E assim, é triste a gente ver essa complicação, essa dificuldade no acesso para poder fazer uma intervenção com atletas, porque para a gente desenvolver um estudo, desenvolver intervenções, práticas, técnicas que sejam de fato eficazes, a gente tem que pesquisar e tem que ver se no contexto brasileiro aquilo funciona, porque não adianta a gente pegar coisa de lá de fora, querer aplicar aqui Atleta. exatamente, os atletas não se adaptarem da mesma forma, porque é uma cultura totalmente diferente. Só E que tem um pouquinho onde ainda tá esse essa barreira, né? obstáculo? Tá no próprio atleta? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Deu Não uma foi mal. travada aqui pra mim. Eu não sei se o fato de estar travando um pouquinho para mim está me deixando um pouco atrasada para você. Então já peço desculpa se eu estiver te interrompendo. É, Não, imagina. onde é que estão esses obstáculos? São os atletas que às vezes não se colocam à disposição? É a instituição? É técnico? Onde que você encontra esses obstáculos? Ai, em tudo isso aí que você falou. É Ah, tá. instituição. Mas assim, os atletas em si, eu não os culpo, né? Porque a psicologia do esporte, apesar de não ser tão nova assim quanto algumas pessoas pensam, agora que está começando a ter mais importância, né? Agora que Sim. os atletas estão começando a entender, estão tendo mais contato, mais acesso ao trabalho da psicologia do esporte. Então, assim, quando a gente encontra algum tipo de dificuldade, algum tipo de barreira com relação ao atleta em si, é mais porque ele não entende direito como funciona o trabalho. Porque a partir do momento que ele entende a importância, eu acho que ele abraça sim, pelo menos os que eu tive a oportunidade de trabalhar, eles entenderam, os que entenderam a importância super abraçaram o Sim. trabalho. Porque é interessante isso, né? Porque não só a nossa prática, né? A gente sabe que tem os obstáculos, tem barreira, tem uma série de preconceitos, né? A respeito da própria psicologia em si, e aí se estende para a psicologia do esporte. Mas na pesquisa também, né? Assim, você na pesquisa Uhum, não vai fazer intervenção, você vai fazer pesquisa, vai coletar dados, né? Então, assim, em teoria, eu imaginava uhum. que os obstáculos não seriam esses, mas ainda assim, a Adriana até comentou aqui que o Iago sabe bem. Pelo Sim. visto, o Iago teve bastante dificuldade na pesquisa dele, né? Gabi, então conta Aham. aí pra gente que pesquisas são essas que você está envolvida? Então, a gente acabou de finalizar lá no laboratório, né, pesquisa sobre a concussão e o déficit nas funções executivas de atletas de MMA, como que esses traumas que eles sofrem na cabeça podem impactar nas funções executivas dele, né, na memória, na flexibilidade cognitiva, no controle inibitório, né? Uh, tem também a pesquisa que o Iago desenvolveu para o mestrado dele, que eu pude participar também, sobre as práticas de mindfulness em atletas de basquete universitário. E Uhum. aí a gente aplicou a intervenção com eles, seguiu o protocolo, né, que eles precisam seguir para ver os efeitos dessa prática. E também tem a tese a dissertação do Bruno. foi nessa pesquisa que vocês encontraram mais dificuldades, a de mindfulness. Foi Foi? bastante. Bastante, porque era falta de tempo. Ai, mas é uma pesquisa experimental. Como é que eu vou fazer um estudo experimental com os meus atletas? Sim. Sabe? E foi um pouquinho complicado, né? E Aham. também teve da dissertação do Bruno, de mestrado também, que foi sobre a tomada de decisão em atletas de futebol profissional. Ah, bacana. E aqui é E teu funções executivas xodozinho? também. Sim. E aqui é teu xodó, que é a de concussão.
né, a interferência da concussão nas funções executivas. Fala um pouquinho pra gente. Falar o quê? O que você quer saber especificamente? Falar sobre o todo? Sim, sim, contar sobre a pesquisa, como é que é, até falar um pouquinho o que que é a concussão, né, o que são as funções executivas, já vi que tem um monte de aluno aqui. E o que que vocês pesquisam especificamente? Show, beleza. Então, a concussão, ela é basicamente um trauma que faz o nosso cérebro chacoalhar. Não é necessariamente um trauma dirigido só à região da cabeça, mas a qualquer parte do corpo em que o choque provoca aquele efeito chicote, né, no cérebro. Aí ele dá aquela chacoalhada e colide contra o crânio. E as funções executivas são as funções que a gente considera as essenciais para o nosso dia a dia, né? Que é o que permite a gente controlar os nossos impulsos. Se a gente está fazendo dieta, resistir àquele docinho que está ali chamando, né? Pedindo para ser comido. Na pandemia, então? Ou também a nossa memória, a nossa atenção. Enfim, tudo isso que a gente precisa, coisas básicas do nosso dia a dia, a gente utiliza as funções executivas. E a gente sabe, né, que no esporte de contato, assim, pode acontecer de os atletas sofrerem concussão, e principalmente em esportes de luta, né, que a gente sabe que, por exemplo, boxe e no próprio MMA também, que o objetivo é dar nocaute no adversário. Então, assim, eles consideram, né, a gente foi vendo nos artigos que as pesquisas que foram feitas com esses atletas mostrou que eles consideram nocautear, assim, tipo, você provocar concussão no seu oponente é uma das melhores técnicas que você pode utilizar, porque é que mais vai te levar à vitória. Então eles fazem isso o tempo todo. Então, o tempo todo os atletas estão ali sofrendo esses traumas na cabeça e Sim. provoca esse monte de efeito. O objetivo é provocar essa concussão no adversário, né? Acaba se tornando, né? No fim das Um pouco. contas, né? Em linhas gerais. Sim. Acaba se tornando. Pode falar. E o que vocês viram no fim dessa pesquisa? Ou que conclusões que vocês viram na revisão de literatura? Né, que influências tem essa a concussão nas funções executivas? Então, pelos dados que a gente conseguiu coletar com eles, a gente viu memória de trabalho, a gente viu capacidade de resolução de problemas, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. E a gente viu que os índices, né, de histórico de concussão que a gente acabou pegando no final, que a gente aplicou um instrumento que eles relatam os sintomas que eles sofreram logo após de sofrer a concussão, que é o que a gente chama de sintomas pós-concussivos, e os sintomas tardios, que eles sentiam, tipo, uma semana depois, aqueles sintomas persistentes, né? E aí a gente somou os scores, os scores desse histórico, que a gente acabou gerando, para poder correlacionar com o desempenho deles nos testes de funções executivas. E aí a gente viu que quanto mais alto o score desse instrumento que a gente usou para poder avaliar, para gerar esse histórico de concussão, menor o desempenho nos testes de funções executivas, principalmente no de testes de trilhas, né? Assim, afeta mais a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho também. Sim. A gente vê que tem uma relação bem forte. Foram dados bem, bem legais que a gente conseguiu coletar. Sim. E parece que tem uma consequência também na questão da saúde mental do atleta, né? Uhum. Gabi já deu palestra nas minhas turmas de psicologia do esporte e parece que tem uma influência, né? Assim, quando essas concussões acontecem de forma muito repetitiva ao longo de muito tempo. Sim, é porque a gente vê, né, alguns casos famosos, tipo o Muhammad Ali, tem o Maguila, né? Alguns boxeadores famosos que acabaram desenvolvendo sintomas de Parkinson, de Alzheimer. E aí a gente tem essa hipótese, né, de que esses traumas recorrentes podem acabar desencadeando sintomas desses tipos de doenças neurodegenerativas, porque o atleta ele sofre tanto trauma na cabeça, assim, de uma forma tão frequente, que chega uma hora que o cérebro as células do cérebro começam a se deteriorar sozinhas, né? Independente de ele ter acabado de sofrer o trauma ou não. E aí, conforme ele vai tendo essa perda, né, das células, ele começa a desenvolver esse tipo de sintomas.
das doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer, Parkinson. Entendi. E o que que te interessou? O que que te fez se interessar tanto por essa pesquisa especificamente? Ah, fala de cérebro, né? Uma Justo. coisa que... É assim, tem a ver com esporte, né? Uma coisa que eu gosto bastante. E tem essa questão do funcionamento cerebral, né? Eu acho lindo Sim. a forma como o nosso cérebro funciona, a forma como isso está, assim, interligado, né, diretamente com a forma como a gente vai reagir, se comportar. E por isso que me encantei. Acho ótimo, acho, assim, sensacional. Faz o meu olhinho brilhar, né? Pois é, eu vejo seu olhinho brilhando quando você fala sobre essa pesquisa. Deixa eu te falar, Gabi, a Adriana está perguntando, e já era, né, uma pergunta minha também, como é que é a tua rotina lá no laboratório? Como é que é isso de ser uma pesquisadora, né? Oi? Eu não consegui pegar a última. Como Desculpa. é que é a tua rotina lá no laboratório? Como é que é ser uma pesquisadora lá do Lance? O que que você faz? Quais são suas atividades? Ah, sim. Então, ainda sou aprendiz a pesquisadora, né? Ainda tem muita coisa para aprender. Menino, Mas. tanto que você pesquisa, É... eu já tomei a liberdade de chamar de pesquisadora. Não, tem muita coisa para aprender ainda, nossa. Mas, assim, basicamente a gente aprende a pesquisar artigos, saber qual artigo escolher, qual tem mais a ver com o tema que você está querendo desenvolver, né? O fator de impacto também do artigo, se o artigo ele foi publicado por uma revista que está com um fator de impacto alto ou não. Como você estrutura um projeto de pesquisa, né? Como que você escreve um artigo, as normas que você precisa utilizar, como que você vai formatar esse artigo, como você vai escrever, o que você precisa escrever no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, quantos parágrafos tem que ter. Uh, Essas questões mais básicas, né, com relação à escrita, que tem muita gente que ainda tem dúvida sobre como isso funciona. A gente aprende também sobre ferramentas que a gente pode utilizar para coleta de dados, como a gente pode coletar dados, que tipo de pesquisa a gente pode desenvolver, sei lá, intervenção, ou então coleta de dados, se você vai fazer correlação, analisar dados também, uma coisa que eu também adoro, aprender a analisar dados, mexer lá com as estatísticas e fazer aquele monte de coisa jogar em programa, coisa que eu também gosto bastante. E que a gente aprende, né? Eu acho que assim, tudo vai do interesse. O que você quer aprender quando você se propõe a fazer uma iniciação científica, né? Se você estiver disposto ali a aprender aquilo tudo, você vai aprender. Então, assim, eu acho que vai muito também do que você quer aprender, né? Como você quer que seja a sua experiência. Sim. E tem a parte de ir a campo também, né? Coletar os dados. Sim, sim, as E aí, coletas, que também é uma parte muito legal. Muito legal. mesmo com os Legal, obstáculos. gente. Mesmo com os obstáculos, é muito gostoso você chegar lá, poder coletar os dados. Ai, gente, é muito bom. Recomendo muito que vocês façam. Pelo menos uma vez na vida de vocês, é muito legal. Onde é que você encontrou mais obstáculo? Foi na pesquisa ou foi na prática? Ih, essa é difícil. É, Essa é difícil. É. Porque, assim, a prática em si, eu não tive tanta dificuldade porque eu acabei encontrando comissões muito abertas ao trabalho da psicologia, que apoiam muito, e também atletas que, apesar de, assim, conhecerem pouco, né, entendem a importância do trabalho da psicologia justamente por conta da comissão sempre dar esse reforço, né? Então, assim, não tive grandes dificuldades com relação à prática, e com relação à pesquisa, foi basicamente essa situação mesmo, da pesquisa da intervenção, né, do protocolo de mindfulness, que a gente acabou encontrando essas dificuldades. Treinador não está aberto para poder receber a gente, porque assim, sim, é um protocolo que tomaria um certo tempo dos atletas, seria tipo uma hora e meia por semana com eles, e aí poucos querem abrir mão do tempo de treino, e sim. complica um pouquinho. Entendi. Mas vocês conseguiram dar prosseguimento? Agora eu fiquei curiosa. Vocês conseguiram Conseguimos. coletar? Sim, a gente aplicou com os atletas de basquete do curso de biologia lá da UERJ mesmo. Entendi, entendi. Que bom. E a Adriana perguntou aqui também
qual área que te encanta mais? Se é a pesquisa, a prática, se você vai querer continuar seguindo com as duas, se tem ideia, se vai fazer uma escolha. Ai, gente, escolha não. Eu amo as duas. Eu não me vejo nem longe da prática e nem longe da pesquisa. São, Entende? assim, áreas que eu com certeza quero continuar seguindo. E o Paulo Ribeiro fez uma pergunta também, que já estava aqui nas minhas curiosidades. É, o que que a prática. Porque você começou pela pesquisa, né? Você, na verdade, entrou na psicologia do esporte pela pesquisa e depois é que você foi para a intervenção, não foi? O caminho foi esse. É, Que que comecei você- na pesquisa e depois fui para intervenção. Né? E assim, o que que você leva da pesquisa para a tua intervenção? Teve alguma influência, alguma interferência? Nossa, bastante. É, tudo que eu aprendi na pesquisa, as coisas que eu pesquisei, os artigos que eu li, a prática que eu tive também me ajudaram muito para, assim, me deram um embasamento, né? Para quando eu chegar ali na prática saber pelo menos um pouco, né? Eu não cheguei já sabendo de tudo, porque não tem como também, tô começando agora. Mas me ajudaram bastante assim, a me direcionar, né, sobre o que eu poderia fazer, como eu poderia contribuir para os atletas, o que eu poderia oferecer ali para poder ajudá-los, né? Não só no desempenho também, mas com relação às questões deles mesmos, né? Que a gente até viu a Milena falando ontem, são várias questões, e enfim, né? Namorada, quer dica, aí tá triste porque tá no banco. Então, assim, Sim. é Então isso. vocês são basicamente conselheiras amorosas. De vez em quando. Mas é curioso isso, né? Ai, mas é muito legal. É muito bom trabalhar com esses jovens atletas. Sim. Ai, meu Deus, começou a travar, socorro. Gabi tá aí? Me escuta? Vocês me escutam, povo? Gabi travou pra mim. Uh, alô? Gabi, tá aí? Gabi sumiu. Gabi? Não sei o que aconteceu. Agora você voltou. É, pra mim ela também tá com aquela bolinha rodando aqui. Gabi? Voltou? Oi. Voltou! Ai, meu Deus. Eu não sabia se era eu, se era Desculpa, gente. você. Nada, que isso. Nada. Gente, fiquei até nervosa agora. Nem me lembro se eu tinha te perguntado. Não, eu lembro, você Ah, estava a gente tá falando falando sobre sobre as que é bom jovens. trabalhar. Que Sim, é muito bom. Eu também adoro trabalhar com eles. É muito sim. gostoso. Exatamente. E na verdade, uma discussão que a gente vem tendo. Uma discussão não, né? Uma conversa que a gente vem tendo já. Tá ficando cada vez mais forte essa conversa, né? Do quanto que o atleta, ele é um todo, né? Ele é um ser humano. Então, se a gente está falando de um Sim, jovem atleta, né? De um adolescente, de um pré-adolescente, vão ter todas as questões da adolescência, da pré-adolescência ali envolvidas. E exatamente. assim, né? é, a gente precisa levar isso em consideração, né? No nosso trabalho. E, enfim, eu acho isso muito Aham. bacana. Eu sou suspeita porque eu sou muito encantada pelo trabalho com jovens atletas. Ah, é Muito muito bom bom, mesmo. né? E conta então um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho lá no Flu, Gabi. Uhum. Você quer saber o que especificamente? Contar assim no geral? Conta no geral como é que é. Você falou que você está trabalhando agora, né, com sub-12 e sub-13 masculino, né? E que você Uhum, começou o isso. trabalho com o feminino. E aí eu vou aproveitar, alguém perguntou aqui, não vou me lembrar quem, quais as principais diferenças entre o masculino e o feminino na tua atuação. Olha, então.
Eu tô começando a me inserir no feminino agora. E assim, ainda não deu pra notar muitas diferenças, não. Acho que o foco é basicamente o mesmo, né? Treinar, dar o seu melhor, tem a questão do desempenho, né? E como a gente tá também vivendo toda essa situação de quarentena, eu comecei a acompanhá-las nesse período, né? Justamente para poder Hum, dar um suporte. Então, assim, não pude perceber tanta diferença ainda. Mas tem sido bem legal. Tenho gostado bastante de trabalhar com os dois grupos. entendi. A Adriana está perguntando aqui como é que você vê o cenário da pesquisa no Brasil. Esse é um assunto meio cabuloso, né? Assim, tem, tem o que a gente quer, né? Eu quero muito Sim, que a importância da pesquisa seja reconhecida, né? Que, assim, traz pra gente, assim, muitos conhecimentos que a gente não teria se não fosse pesquisar, se não fosse atrás, se não fosse buscar esse conhecimento, né? Mas, assim, a gente também está vivendo uma realidade que não está muito favorável para a pesquisa, né? Principalmente quando a gente fala sobre as ciências humanas. E a psicologia, bem ou mal, está inserida dentro das ciências humanas, né? Então, assim, meio complicado meio. dizer assim. É um eufemismo. Sim, para ser boazinha, meio complicado. É, mas assim, eu espero que melhore, espero muito que melhore, porque é assim fundamental que a gente consiga elaborar esse tipo de pesquisa, que a gente possa ir a campo, buscar, né, novas estratégias, novas técnicas, entender melhor como que se dá o trabalho daquilo ali que a gente está querendo fazer, né? Como que funciona aquilo, o que a gente pode fazer para realmente contribuir. Né? Não só viver do achismo, eu acho que isso pode dar certo, eu acho que isso aqui pode ser assim, assim, assim. Sabe, é meio complicado. Então, a pesquisa ajuda a gente a ter um norte melhor do que fazer para onde ir, né? Sim, Então, eu espero que melhore tudo isso e que a gente consiga ter maior investimento nessa área. sim. E a gente não vê tanto interesse dos alunos, pelo menos eu não vejo tanto interesse dos alunos na área da pesquisa, né? É, é aí que tá. Porque assim, é, eu acredito, posso estar muito enganada, mas eu acredito que algumas pessoas têm um certo preconceito com relação à pesquisa porque não entendem direito como funciona, né? Talvez tenha aquela imagem na cabeça, tem que fazer um monte de coisa, tem que ler 1000 artigos. Assim, ler tem que ler, claro, né? Porque senão você não desenvolve aquilo. Mas o quanto que isso agrega pra gente, pro nosso conhecimento, pra nossa formação, é assim, indescritível. Não são coisas que a gente vê no dia a dia na sala de aula, sabe? Então, ter esse a mais é muito importante. E foi esse a mais justamente que me ajudou a ter um certo, assim, um certo norte, né? Pra poder começar o meu estágio, pra poder saber o que fazer, como fazer. Sim. Adriana está perguntando se você pensa em estudar e pesquisar fora do Brasil. Sim, sim, nossa, eu gostaria muito. Eu tava até falando já falei com o Alberto que se ele, para onde ele me mandar, eu vou, né? Então, assim, Olha aí, ó. se ele quiser me mandar para fora, eu tô aceitando. E você pensa em emendar com um mestrado Com na sua certeza, graduação? com Sim? certeza. Já tô até aqui, assim, pensando em qual pode ser meu projeto de mestrado, já finalizei o meu TCC, minha monografia, agora é só finalizar as matérias, né, para poder me formar. E tô aqui já pensando, né? O que eu posso fazer Ah, no mestrado? mas já tem alguma ideia? Pode dar um spoiler? Então, ainda não tem nada definido, não. Não? Assim, definido, tipo, eu quero muito fazer isso, não. Era até uma pergunta que eu tinha anotado aqui. A tua pesquisa especificamente, né? Assim, essa que você está mais à frente, que é a sobre concussão, é com atletas de luta, né? De MMA, Isso, né? isso. Mas a concussão não é uma lesão? Posso falar que é uma lesão? E- É impacto? sim, sim, tá provocando uma lesão no cérebro, né, de certa forma, já que ele tá sofrendo impacto, tá Sim, colidindo contra o crânio, né, e ele sofre tanta coisa. sim. Mas sim, Ela não ocorre só em atletas de luta. Ela pode acontecer, por exemplo, no não. futebol também. Uhum, aquele cabeça com cabeça lá quando vai cabecear a bola. Sim. E aí, assim, eu tenho, Bastante. na verdade, duas perguntas, Gabi. Uma é:
se você já teve na tua prática, né, com o futebol, alguma experiência, né, com concussão, alguma coisa próxima a você, e como é que foi tua intervenção, tá? E a outra pergunta é se você pensa em pesquisar algo voltado para o futebol. Sim, já aconteceu de um atleta da categoria que eu estava acompanhando ano passado sofrer concussão durante um jogo. E, assim, ele passou, né, por todo o processo que ele deveria passar, foi encaminhado para o hospital, porque foi bem complicado, ele chegou a desmaiar. E uma coisa que é importante, né, não é só porque o atleta não desmaia que ele não tem concussão, ele pode ter Sim, concussão sem ter sem desmaiado, ter é uma coisa bem desmaiado. importante. Exatamente, as pessoas acham que, só tem concussão se desmaiar, e não é bem assim. Mas esse atleta, ele chegou a desmaiar e foi levado para o hospital. E assim, fez aquela semana, né, de recuperação. Uhum. E aí tava começando a ser inserido de volta, né? Tava querendo já treinar, tava querendo correr, chutar bola e cabecear a bola. E aí, assim, o que eu fiz, o que eu pude fazer com ele, né? Até por conta do tempo, correria, não tem como fazer muita coisa. Mas apliquei com ele, né, os testes de funções executivas para ver como é que tava. E assim, eu tinha feito esses testes com ele antes, né, antes disso acontecer. E quando eu fui comparar os resultados desse antes e depois, estava nítido ali o quanto que as funções executivas dele estavam prejudicadas, né, por conta tava recente, né, o trauma que ele Sim. sofreu. Mas depois, conforme ele foi se recuperando, foi voltando gradualmente, né? Aí a gente toda semana fazia esses testes com ele. E aí depois a gente vai vendo que vai ter uma melhora, né? Começa Aí você foi a acompanhando diminuir essa um pouco. melhora Fui pelos acompanhando. pais. E também dei uns puxão de orelha nele, porque ele, assim, os meninos falaram vieram falar comigo, pô, tia, ele tava ali, tava cabeceando a bola. Já falei, meu filho, não pode fazer isso. Meu Aí amor. expliquei pra ele. Assim, o departamento médico já tinha explicado pra ele, os médicos que estavam fazendo o acompanhamento, né, saber se podia ser liberado ou não, já tinham falado, mas eu falei, olha Sim. só, se você continuar assim, eu não sei se já te falaram, acredito que sim, mas pode acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tá ciente disso? Né? O que são, sei lá, 2, 3 semanas de recuperação para você poder voltar bem Para um do que. adolescente assim, quase você está falando 5 anos, né? Sim, pois é, mas eu falei, cara, espera esse tempinho melhor do que você parar de jogar pra vida toda, né? Porque pode causar morte súbita, né? Súbita. Se ele não se recuperar desse De primeiro forma impacto que adequada. ele teve, se ele sofrer um segundo impacto, ele pode morrer ali na hora. Então, sabe, é bem complicado. A gente tem que estar Sim, atento ali, olhando tudo pra dar esses alôs, né? Que às vezes sim. eles nem se ligam. E ele falou, poxa, tia, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido, é ótimo. Eu tinha esquecido que eu podia morrer. Esqueci desse detalhe. E você teve algum contato com os responsáveis? Tá, Rê, você tá me ouvindo? Voltei? Mas acho que agora eu fui embora também. Não, eu Voltou, tô te vendo aqui, pelo menos. tá? Não, agora voltamos. Tá Gente, complicada a internet. cara, Não essa tá ajudando hora. muito. Não, essa hora não tem condição. É isso, é superlotação de live. É, Mas vamos voltar. Eu perguntei se você chegou a falar com os responsáveis, né, desse atleta, se você conseguiu contato, se tentou para informar eles, né? Porque se deixar na mão realmente do adolescente, ele não, vai então, eu esquecer. não. Sim. Eu não tive contato direto com os responsáveis, né? Não consegui fazer esse contato com eles, mas
eu procurei saber e o pessoal do departamento médico já tinha dado as orientações que eles precisavam, né? Mas é aquilo, né? Ali na hora do treino os pais não estão juntos, não Pois ficam é. ali o tempo todo. Sim, Então, eles ali antes do treino fazer aquela jogar uma bola e fica um jogando pro outro, dar cabeçada e sim. E vem os a, fifiti. a Ana Carolina Covas está perguntando como que foi para os demais jogadores vivenciar essa situação com o companheiro. Então, eu acho que eles não chegaram a ter essa dimensão, né? Sobre o impacto, sobre as consequências disso. Até porque eu não cheguei a, sei lá, meio que fazer Fazer um uma trabalho a reunião para respeito. explicar sobre. Sim, Foi mais assim, um caso específico, né? Um acompanhamento com ele mesmo. tá. Entendi. A Cristiane Almeida está perguntando quais as maiores dificuldades para se inserir no campo de estágio em um grande clube. Das maiores dificuldades. Hum, Ai, não sei dizer assim das dificuldades para se inserir num grande clube. Eu acho que o primeiro de tudo é você, assim, ter algum embasamento, né, da área que você está querendo seguir. Porque quando você está ali se candidatando para aquela vaga, a pessoa que está ali querendo contratar, ela tem que saber que você está ali disposta não só a aprender com o estágio, mas também a contribuir de alguma forma, né? Uhum. Então, assim, você chegar sabendo de alguma coisa, eu estudei isso, eu sei isso, de repente eu conheço essa estratégia, essa técnica que pode funcionar com eles, que pode ser boa para eles. O que você pode contribuir, né? Uhum. Com o seu estágio, né? O que você pode contribuir com a sua presença ali naquele clube? Porque acho que é uma troca, né? Não só Sim. é a gente chegar lá e aprender um monte de coisa, mas a gente também poder contribuir com um pouquinho que a gente consegue aprender durante a graduação. E aí, por isso que, mais uma vez, eu falo, né? Estar inserida na pesquisa me ajudou muito a ter um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho desse embasamento para me direcionar. Sim, que aí você já chegou na entrevista de estágio sabendo muita coisa, né? Talvez bastante coisa a mais do que os seus colegas ali no estágio. Eu acho que assim, o principal de tudo também é você ter certeza daquilo que você quer, né? Porque às Sim. vezes você chega lá meio assim, segura, eu não sei se é isso mesmo que eu quero, ainda tô em dúvida se Sim, é isso que eu quero. E sim. assim, a gente, no futebol principalmente, é complicado você não ter certeza de que você quer estar ali, né? Porque tem trabalho o tempo todo, não é uma coisa Sim, parada, é tudo muito dinâmico, tudo muito corrido. sim, Então, se tem que você estar não muito tiver no afim mesmo mesmo. ritmo, se não tiver no mesmo ritmo, fica complicado. Sim. Você estava falando, eu me lembrei agora, um estágio que eu fiz, já estava no nono, décimo período da faculdade, e foi feito um processo seletivo e teve um momento que foi em grupo, né? E aí isso, né? Para você se apresentar, falar das suas experiências, né? E aí quem estava fazendo a seleção perguntou que autores você conhece da psicologia do esporte, né? O que que você sabe de psicologia do esporte? E como eu já Uhum. via, né? Como eu já vinha, fiz a matéria, amei, fui monitora, todos os períodos que eu pude ser monitora da disciplina, eu fui monitora da disciplina, já estava estudando, já estava fazendo meu estágio, né? Na época eu estava fazendo estágio na Vencer. E aí, na hora eu blá, 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 falei autores, e isso, e aquilo, e conheço, e sei, blá, 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 e os outros estavam meio, é, já Uhum. ouvi falar, eu acho legal, sabe? Então, assim, Uhum. gente, isso faz muita diferença. É, Sim. Cristiane, assim, eu não sei se a gente exatamente abordou a questão das maiores dificuldades, né? Mas eu acho que isso que a Gabi falou é muito importante. O quanto que, né, que a gente precisa tá bem embasado, né? Tá bem consciente sobre a área que a gente está buscando estágio. E aí eu acho que vale para todas, mas já que a gente está falando do Sim. esporte, né? Isso é realmente muito importante. Deixa eu ver aqui o que mais que apareceu, que tem mais pergunta. Chovendo elogios para Gabi. Ai, gente, obrigada. Gabi, a Adriana está perguntando aqui se você já tem as suas ou seus autores preferidos da psicologia do esporte e na temática da concussão. Ai, os preferidos, assim, eu não sei se eu tenho preferidos, né? Mas eu gosto bastante dos artigos do Dr. Omalo, que ele começou a investigar sobre no futebol americano, né? As concussões no futebol americano.
que, que começou, né, a fazer as pessoas abrirem mais os olhos, né, para essa temática no esporte. Mas, assim, gosto bastante dos estudos dele na concussão, mas falando de uma forma geral, nossa, é muito, muito difícil ver os preferidos assim. Gosto muito da Adele Diamond, que tem o modelo de funções executivas, Miyake também. Acho que posso falar disso. Tem o Alberto também, gente. Tem que falar meu orientador também, né? Claro, puxar o saco do Mas Alberto também. é, mas acho que é isso. Eu não tenho, assim, autores muito preferidos. Então, assim, eu gosto muito desse, eu vou ler só esse. Eu acho que eu gosto de conhecer, né? Saber o que tá sendo pesquisado, quem tá dizendo o quê, como que tá dizendo, como que isso pode contribuir para mim. Eu não assim, foco só num autor, sabe? Sim. Você realmente gosta da pesquisa. Gosta Sim, e é incentivadora, né, da pesquisa. sim, com certeza. Gente, façam pesquisa, é uma experiência muito, muito, muito boa. E aí, olha só, agora tem uma questão aqui. Átila Henrique dizendo: o mais difícil é ter a Gabi na concorrência. E Ah, aí, que nada. Ed Ellen, nem fala, Átila, só a gente sabe. Gabi, o que está Ai, meu acontecendo? Deus. Poxa, gente, olha só como é que vocês estão me colocando aqui. Eles fizeram. A gente fez processo seletivo junto Pro Flu? Foi? pro Flu. Foi. Ah, entendi. Entendi. E aí, o que que você Aí eu fala para conhe- eles? Vamos continuar, galera. Gente, que isso? Vocês são muito capazes, vocês são inteligentíssimos. Pessoas, assim, muito inteligentes, muito, assim, pelo que eu vejo, né, muito dedicadas também, procuram conhecer a área e tudo mais. E, assim, continuem, porque vocês têm toda a capacidade do mundo para poder chegar aqui também, assim. Não foi porque eu passei, eu, sei lá, vocês não passaram, quer dizer que eu sou melhor que vocês, não, pelo amor de Deus. Vocês são tão capazes quanto, se não mais. Isso aí, isso aí. E pegando um pouco daquela pergunta sobre as dificuldades, né, de se inserir num grande clube e engatando aí no que você estava falando agora, né, questão de processo seletivo e tal. Uma coisa que meus alunos sempre me perguntam assim é como conseguir, né, estágio na área da psicologia do esporte? Como é que você soube da vaga do Fluminense? Como é que se deu esse processo? Quem está afim de Então, estagiar, assim, o que que faz, o que que procura, onde olha, onde que brota, onde que dá? gente, eu acho que assim, o primeiro passo, né, é você grudar num professor que está inserido nessa área, né? Porque geralmente os professores costumam saber, né, quando surge vaga, quando está surgindo um processo seletivo, e aí costuma ser divulgado, né? Eu soube pelo Alberto mesmo, que estava tendo esse processo seletivo, e fui, mandei o e-mail e me inscrevi, né? Me candidatei para a vaga. Acho que é Sim. basicamente isso. É como a área da psicologia do esporte não é uma coisa assim tão dispersa, né? Acho que os psicólogos do esporte se conhecem, né? Ou pelo menos sabem que tem. Ah, no Rio eu sei que tem fulano, 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 né? Então, acho que a informação acaba sendo passada, né? De uma forma ou de outra. Entendi. Larissa Carlos está perguntando, falando do futebol, como foi para você, como mulher, se inserir nessa cultura popularmente machista? No início foi um pouquinho complicado, porque eu tenho um jeito muito. Não sei, eu acho que eu sou sorridente demais, né? Eu sorrio muito para as pessoas, eu sou. Sei, eu sou meio assim, né? Desse jeito. Aí, né, já passei por umas situações meio assim, um pouquinho constrangedoras, mas consegui dar a volta por cima e é isso aí. Não é porque a gente está sorrindo, sendo educada, sendo simpática, que eu acho que é uma obrigação que todo mundo tem, ser educado, ser simpático com as pessoas, que a gente está querendo dar mole, ou querendo isso, ou querendo aquilo. Não, eu tô ali para fazer o meu trabalho. Tô ali para contribuir com os atletas, contribuir para a comissão também, até porque a psicologia não está ali só para os atletas, é para dar o suporte para a comissão também. E Sim, eu tô ali para isso, justamente para dar minha contribuição, dar o suporte do jeito que eu puder dar e é isso. Eu tô ali para trabalhar, para ser profissional e nada mais, nada menos que isso. ótimo. Quer dizer, péssimo que você tenha passado por isso, né? Mas é isso. A Milena Rimes, que estava aqui com a gente ontem, falou, né? Quem confunda
simpatia com confiança, né? Exatamente. E acho que foi Milena mesmo que falou, né, que viviam perguntando para ela, mas o que é impedimento? Será que você sabe o que é impedimento, né? Colocam um pouco em dúvida né, esse conhecimento sobre futebol por sermos mulheres, né? Você passou por algo assim também, por essa dúvida, ou foi mais essa questão de te interpretarem mal? Acho que foi mais essa questão mesmo de interpretarem mal. Eu acho que eu nunca cheguei a passar Por por essa duvidarem se questão você realmente entende do é, esporte. até porque, assim, como eu falei, né, eu, graças a Deus, pude ter contato com comissões muito, assim, muito boas, pessoas super gente boa, super abertas ao trabalho da psicologia. Então, assim, eu acho até que eu fui sortuda demais, né, caí nas comissões certas. Mas, Gabi, olha, se a gente vê a Aline, que foi a estagiária que falou com a gente na terça, né? A Milena que Uhum. falou ontem, e você, já foram três com experiências com comissões, com técnicos, com instituições abertas ao trabalho, assim, acho que, então, sei lá, eu sou otimista, assim, eu vejo um saldo positivo aí. Sim, sim, sim. Sei que Eu acredito não é também. ainda o cenário geral, a gente sabe, né? Mas eu Uhum. vejo que tá ficando mais comum, né? Essas histórias. Sim, sim. Tá sendo, assim, é bem legal, né? A gente vê que tá começando a ter esse reconhecimento, né? Reconhecimento da importância de como funciona o trabalho da psicologia. Psicologia não é só coisa pra louco, não, né? Como as pessoas acham, não vou lá não, porque senão vão achar que eu tô doido, que eu tô, sei lá, com algum problema mental. E não é bem assim, né? Sim, Mas sim, parece que as pessoas estão começando a abrir os olhos, né? Entender a importância disso na vida dos atletas, a importância disso para o esporte, né? De uma forma geral. sim. Mas sim, a gente ainda vê comissões que se dizem abertas, mas quando você vai tentar Você trabalhar, chega. você chegam e fecha a porta na tua cara. Acontece. Sim, sim. Não só no É, futebol, né? Nas não, outras de forma modalidades alguma. também. Sim. E outra pergunta que surgiu também, agora não vou me lembrar quem foi que fez, foi como está rolando, se é que está rolando a questão da pesquisa agora, durante a pandemia. E aí eu vou aproveitar e perguntar com relação ao Fluminense também, com relação à Tá. intervenção. Então, pesquisa, assim, a gente está tentando adaptar, né? Eu não estou fazendo coleta de dados nenhuma agora, nesse momento, estou mais pesquisando mesmo, né? Fazendo revisão e tudo mais para poder começar a estruturar. Mas pesquisa assim mesmo a campo, não. No máximo, mandar formulário online para preencherem, mas está sendo complicado mesmo a gente conseguir fazer algo, né? Até porque os atletas não estão indo para os treinos, né, físicos, né? Tá tudo sendo Sim, virtual, então acaba complicando um pouquinho. E lá no Fluminense também, a gente tem feito esses acompanhamentos virtualmente também, né, pelo Zoom. Os atletas eles têm treinado por essas plataformas, têm feito as atividades, as reuniões também da psicologia a gente consegue fazer toda semana com eles, fazer os acompanhamentos, falar sobre diversas coisas, né, principalmente coisas que são pertinentes ao momento que a gente está vivendo, né, explicar para eles sobre as emoções que eles estão sentindo, como lidar com essas emoções, né? Porque muitos relatam estar ansiosos. Eu tô ansioso, quero que isso tudo acabe. E a gente percebe que isso é muito comum, né? Não só com atletas, né? Mas as pessoas estão realmente com sim, esse sentimento, né? De angústia, querer que isso acabe logo. E aí a gente tenta fazer esse acompanhamento, dar para eles algumas estratégias, algumas sugestões de como lidar com isso, né? Da melhor forma e como manter também o comprometimento, né? Com tudo isso que está acontecendo. Sim, é um pouquinho complicado, mas a gente tenta sim, ali dar o suporte, dar alguma ajuda no que for possível e a partir disso dar continuidade ao trabalho, né? Que eles já vinham desenvolvendo antes disso tudo acontecer. sim. E está tendo aderência deles nesses encontros semanais? Então, a maioria, sim. Tem um ou outro que não participa, tem problemas de internet, uns Sim. não tem celular, uns não tem como acessar, né? Mas, assim, boa parte participa, sim. Inclusive, eu vi o Isa entrando aí, né? Pra Sim, assistir a eu acho live, que tem uns atletas meninos. aí. Tem. Um beijo, meninos. Obrigada por estarem aqui. Gosto muito de trabalhar com eles. São, assim, meninos de ouro mesmo, né? Eles aderem ao trabalho, a gente passa as coisas e eles entendem. Quando eles não entendem, eles perguntam.
E assim, é sensacional. Eu amo trabalhar com eles, é muito bom. Ótimo. Gabi, e aí a gente está chegando aqui no final. Daqui a pouco o Instagram começa com aquela contagem regressiva dele, que é sempre aleatória, assim, que eles falam, falta 1 minuto, e aí acaba em 2 segundos, para não fechar a live na nossa cara. Que dica que você daria, Gabi, para os estudantes que estão interessados em psicologia do esporte, que querem, né, seguir por essa área, ou querem conhecer a área? A gente já viu também aí que a maioria das universidades não oferecem essa disciplina, né? Que dica que você daria para Uhum. eles, assim, o que fazer para conhecer e se inserir nessa área? Então, acho que o primeiro de tudo é você buscar quais são os profissionais que estão inseridos nessa área, né? Nossa universidade tem algum professor que está inserido nessa área? Se tiver, tenta entrar em contato. A gente vê aqui também no próprio Instagram da Soperd o que mais tem é profissional do esporte, né? Psicólogo do esporte. Então, assim, se você quiser conhecer, tiver alguma dúvida ou qualquer coisa assim, pelo que eu conheço desses profissionais, são profissionais super abertos, então eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, quiser conhecer, saber como é que funciona, eles estão aí, né? Estar em eventos para poder conhecer um pouquinho mais. A gente não está podendo fazer evento físico, né? Mas a Soperd tem feito essas lives, né? Esses encontros têm sido muito bacanas também. Dá para conhecer um pouquinho mais sobre a psicologia do esporte, como funciona, né? O que faz o psicólogo do esporte, as áreas, né? Da psicologia do esporte. E, assim, basicamente isso, tentar se inserir nesse meio a partir disso, né? Conhecendo os profissionais, buscando pelos eventos que estão acontecendo, os cursos que estão sendo oferecidos, né? Nessa área, e acho que é um bom começo. Entendi. Ótimo, Gabi, é muito bom. Vou aproveitar para te agradecer, então, começar a me despedir. Ó, Ah, eu que agradeço. chuva de elogios, chuva de agradecimentos aqui a você. Acho que tem alunos meus, devem ter atletas seus. A galera da Soperge aqui tá todo mundo realmente encantado e é encantador mesmo, assim. Eu já chamei a Gabi acho que 2 vezes para falar nas minhas turmas, porque realmente é muito encantador o interesse dela pela pesquisa, né, e o amor, a paixão que ela faz, né, tudo que ela faz. Então, parabéns de novo, Gabi. A psicologia do Obrigada. esporte, como eu já disse, está em muito boas mãos, tá? E aproveitando, gente, para convidar vocês, amanhã ainda tem a nossa última live, amanhã é sexta-feira, tô perdida nessa pandemia, mas amanhã tem Isso. a nossa última live, mas a Soperge vai vir com novidades, então fiquem atentos no nosso Instagram e os colegas que não conseguiram acompanhar aqui, a live vai ficar salva na nossa página lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. A pessoa não é nada internet. Gabi, Muito obrigada. obrigada, gente, pela participação, pelos comentários. Um beijo, eu vi que tem o pessoal da comissão aqui também. Um beijo, Thay, um beijo, Leonan. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. E é um prazer poder dividir um pouquinho do que eu sei, né? Do que eu conheço até agora com vocês. E só agradeço mesmo por poder estar aqui. Ótimo, Gabi. A gente também tem muito a te agradecer, tá bom? Esse pouquinho já é muito pra gente. Continua nessa. Ah, Queridona, obrigada. um beijo. Gente, obrigada por vocês Beijo. acompanharem a gente até agora. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, gente.